Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de dezembro. Bem-vindo à transmissão ao vivo da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Na ordem do dia, 4 vetos do governador Renato Casagrande, vetos totais a projetos de iniciativa parlamentar, precisam ser apreciados para que a sequência da ordem do dia seja deliberada. Entre os projetos que vêm após esses vetos, o primeiro deles é uma matéria que trata da reestruturação administrativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos. Centésima 17ª sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Alô? João, capítulo 8, versículo 12. Jesus lhes falou outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia! Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer pedido de 1 minuto de silêncio. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde, uma abençoada semana. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em razão do falecimento do senhor Juvenil Passaboni de Almeida, cidadão residente no Caparaó Capixaba, agricultor, trabalhador, o mais alto da região capixaba, daquela região, presidente. Tinha 2,10 metros de altura. E um extraordinário coração, um agricultor que realmente produzia não só em quantidade, mas em qualidade também. Também, senhor presidente, da senhora Margarete Del Valle, que faleceu, e de uma grande amiga, a Nícia Gomes, foi ser submetida a uma cirurgia cardíaca, não aguentou os procedimentos e veio a falecer também. Por isso nós pedimos 1 minuto de silêncio em razão do falecimento dessas 3 pessoas. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Algum outro deputado ou deputada pretende solicitar 1 minuto de silêncio? Então, com a palavra, o deputado Dari Pagung. O deputado Dari está apenas lhe registrando ali a sua presença. Deputado Deninho, por gentileza, registrar a presença, Vossa Excelência. Deputado Danilo, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. Quero pedir 2 minutos de silêncio, deputado. Na última sexta-feira faleceu a empresária Nícia Gomes, deixou 2 filhos, Flávia e Márcio, além de netos. Nícia Gomes era tia do meu chefe de gabinete, do Arthur. E hoje nós também fomos surpreendidos pelo falecimento do Orlando Bragato, de 82 anos, morador do município de Afonso Cláudio, deixando filhos, Jonas Bragato, Beto Bragato, Gerson Bragato, Andréia Bragato e Dilceia Bragato. Então eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para essas 2 pessoas que ajudaram muito o Estado do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nesse momento já está nos braços do Pai. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Algum outro deputado ou deputada pretende fazer pedido de 1 minuto de silêncio? Não havendo, então, atendendo os nossos deputados, Coronel Wellington, deputado Dari Pagung, façamos, então, agora 1 minuto de silêncio. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito.
Muito obrigado a todos. Vamos suspender a sessão aqui por alguns minutos, a pedido do nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Nós estamos recebendo aqui a visita do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutor Samuel Meira Brasil Júnior. Prazer muito grande, doutor Samuel, tê-lo conosco. Você acompanha ao vivo a transmissão da sessão ordinária dessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, aqui no plenário de Seu Cardoso. Neste momento, sessão suspensa, e os deputados estão ali ao centro, no plenário, na parte de baixo do plenário, conversando, discutindo fazendo algum acerto, acordos em torno da votação dessa pauta. E, na verdade, tem 4 vetos hoje a serem analisados. Vetos do governador Renato Casagrande a projetos de iniciativa parlamentar. Esses vetos precisam ser analisados, votados, para que o restante da pauta haja uma sequência nos outros itens a serem apreciados. O primeiro item após estes vetos é um projeto encaminhado, o projeto de lei complementar número 31 de 2025, encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Esta matéria trata, conforme consta da ementa do projeto, trata da reestruturação e modernização organizacional e administrativa. Nossa sessão está suspensa por alguns minutos. Estamos tendo a honra de receber aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Justamente esse projeto do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal, Samuel Meira, está aqui no plenário e esse projeto está aqui na sequência destes vetos. Expectativa de que esses vetos sejam analisados e possivelmente esse projeto analisado e votado ainda hoje. Bom, vamos acompanhar aqui no site da Assembleia Legislativa. Se você ainda não acessou, não perca tempo. Há muitas matérias interessantes do que acontece aqui na casa.
Vamos falar um pouquinho mais desse projeto do Tribunal de Justiça, que está aqui na sequência para ser apreciado após a análise dos vetos do governador Renato Casagrande a projetos de iniciativa parlamentar. Esse projeto de lei complementar, o PLC 31/2025, ele tem o objetivo, conforme explica no texto o presidente do tribunal, a realizar alterações na estrutura administrativa e funcional do órgão. A proposta foi aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário em sessão realizada no dia 24 de novembro deste ano. Estabelece que o órgão poderá, por meio de resolução do Tribunal Pleno, o conjunto dos desembargadores que compõem o TJ Espírito Santo, executar mudanças nos quadros de cargos efetivos. A sessão vai ser retomada. Senhoras e senhores deputados, como sabem, anunciado aqui pelo delegado Danilo Baense, nós estamos recebendo hoje aqui a ilustre visita da figura ilustre que é o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Meira Brasil, que é uma das grandes figuras do judiciário brasileiro, um intelectual do direito, respeitado pelo mundo jurídico e que nessa data nos faz uma visita, mas ao mesmo tempo também nós lhe faremos uma justa homenagem, e essa homenagem não é do presidente da Assembleia, essa homenagem é de todas as senhoras e senhores deputados, representando o Poder Legislativo, que é a casa representativa da sociedade. A homenagem e a elevação do grau da homenagem que o senhor vai receber não é pela amizade, não é porque é chefe de poder, por mais que isso tenha um peso, é o reconhecimento do povo do Espírito Santo, representado pelas senhoras e senhores deputados, pelo trabalho bacana que você desenvolve à frente do Poder Judiciário, que deixou de ser analógico para ser digital, lógico, num processo de transformação que reconhecido por todos os jurisdicionados, pelos poderes, instituições, e é muito bom poder registrar nesse momento, aonde nós estamos terminando o ano legislativo, o reconhecimento do povo do Espírito Santo. Então, Samuel, tem aqui esse respeito que essa casa tem pela figura do presidente do tribunal, mas fruto de um trabalho que você liderou à frente do Poder Judiciário. Então, nesse momento, eu passo aqui a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, presidente. Momento especial desta sessão. Neste momento, será entregue pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, a Ordem do Mérito Domingos Martins no grau grande oficial ao presidente do TJS, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Por gentileza, Dani. Convidar todos os deputados. Convido neste momento todos os deputados para que nós possamos fazer a entrega da comenda Domingos Martins, grau grande oficial, que é a maior honraria que essa casa destaca no seu mais último grau. Merecedor que é pelo trabalho desenvolvido à frente do Tribunal de Justiça. Criada por meio da resolução número 1390 de 10 de outubro de 1984, a Ordem do Mérito Domingos Martins será concedida a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que, a juízo da mesa diretora, se tenham se distinguido pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à comunidade espírito santense. Já está no local para receber a Ordem do Mérito Domingos Martins o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Ele que é desembargador, é doutor e mestre em Ciência da Computação e em Direito. É pesquisador e pós-doutorado no MIT. Professor associado e fellow na Universidade de Harvard. Atualmente é desembargador presidente do TJS e professor do mestrado em Filosofia do Direito na Universidade de Frankfurt, na Alemanha.
Pedimos por gentileza a todos os deputados e deputadas que se posicionem, para que neste instante possamos fazer a foto oficial. Os deputados que quiserem ficar ao lado, podem ficar à vontade, porque os fotógrafos pegam. Eu acho que é até melhor do que ficar atrás. E neste momento é convidado a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de fazer um cumprimento especial a todas as deputadas e a todos os deputados. E esse cumprimento eu faço na pessoa do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos. É uma grande alegria, é uma grande honra estar aqui. E é uma grande honra ser agraciado com essa homenagem. Eu não tenho palavras para descrever a emoção e a gratidão que eu tenho nesse momento. Eu tenho ministrado aulas de direito constitucional há mais de 20 anos. E nas aulas de direito constitucional eu tenho repassado e destacado o papel fundamental do legislativo na construção de uma sociedade. A instituição, presidente Marcelo, a instituição mais importante para refletir os anseios da população é a Casa de Leis, é o Legislativo. Não há, sem diminuir a importância dos demais poderes, é claro, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, mas não há um órgão que consiga traduzir com maior ênfase as necessidades e os anseios da população. A voz do povo é dita pela voz da Assembleia Legislativa. Já aconteceu historicamente de um momento quando a Assembleia de um determinado regime, de um determinado país, queria se reunir para promulgar leis que eram necessárias para a população, mas desconfortáveis para a monarquia então quis fechar a Casa da Assembleia a título de reforma para impedir que as leis fossem votadas. A Assembleia se reuniu numa quadra de tênis, o famoso episódio que todos conhecem, e lá deliberou e votou com coragem as leis necessárias. É isso que traduz a verdadeira vontade e representação popular. Essa é a admiração que eu tenho pela Assembleia, pela Casa de Leis e por todos os deputados. Por isso que essa homenagem que humildemente eu recebo tem tanto significado e tanto valor para mim nessa tarde de hoje. Muito obrigado a todas e a todos de coração. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Mazinho dos Anjos.
Presidente, queria primeiramente cumprimentar o desembargador Samuel, presidente do tribunal, agradecer, as palavras que ele falou agora ao receber a homenagem, que fortalece bastante o Poder Legislativo e o trabalho dos deputados e deputadas dessa casa, principalmente nessa legislatura. E falar agora para o meu professor, foi meu professor na Faculdade de Direito, onde eu aprendi bastante, pelo sucesso da sua gestão. A gente acompanhou de perto, podemos aprovar alguns projetos aqui que a gestão de Vossa Excelência encaminhou para a Assembleia, todos aprovados com unanimidade pelos colegas deputados, porque a gente sempre soube da sua seriedade como servidor público e como juiz e como desembargador. Então, estive na quinta-feira, presidente Marcelo, representando a Assembleia, onde o presidente Samuel fez sua prestação de contas da sua gestão do mandato, inclusive na inauguração do novo pleno do tribunal, que ficou realmente moderno, ficou muito bonito e dando uma dignidade não só para os desembargadores que ali trabalham, mas também para a advocacia do Estado do Espírito Santo, para o Ministério Público, para o cidadão que frequenta o Tribunal de Justiça, principalmente, que tem as suas demandas que ali tramitam. Então, eu queria parabenizar pela sua gestão, pela eficiência da gestão e também pelo diálogo permanente com essa casa durante a sua gestão. Então, parabéns, sucesso. Agora vai voltar para a sua cadeira de desembargador e tenho certeza que vai continuar prestando um serviço de extrema competência e relevância para a sociedade capixaba. Obrigado e parabéns, presidente. Obrigado, deputado Mazinho. Ouço o deputado e delegado Danilo Baense. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Vossa Excelência sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo seu modo de agir. Tivemos, Mazinho, a oportunidade de trabalharmos lado a lado no gabinete do desembargador Pedro Valcio Rosa, há muitos anos, desembargador Samuel, quando estive aí à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e sempre trocando a ideia lá para o desembargador com ótimas ideias, ótimos ensinamentos, uma pessoa humilde, presidente Marcelo Santos. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, uma pessoa humilde de um coração imenso. Eu estava conversando com ele aqui atrás agora mesmo, com relação ao fato que ocorreu há muitos e muitos anos, quando eu levei um problema para o desembargador Samuel Meira Brasil, com relação a um delegado de polícia nosso, que no edital os desiguais estavam concorrendo como se iguais fossem. Ou seja, um policial com problema de audição, com quase 2 metros de altura, Mazinho, teria que fazer o mesmo treinamento físico de um outro policial com 1,33 m. E o doutor Samuel Meira Brasil Júnior fez justiça naquele momento. E hoje essa pessoa é um grande delegado aqui no Estado do Espírito Santo. Parabéns, desembargador Samuel, parabéns pela sua gestão e na sua carreira. Olha, que Deus continue lhe abençoando. Presidente Marcelo. Obrigado, delegado Danilo Baense. Ouço o deputado João Coser. Presidente, cada um tem uma razão para cumprimentar o doutor Samuel, presidente, desembargador dos mais brilhantes, dos mais inteligentes daquela corte. A minha gratidão é de caráter pessoal, para além do trabalho que o senhor faz. Minha filha Carla, que é uma figura amável, teve o privilégio de ser estagiária do doutor Samuel. Concluiu o curso de Direito, muito querida lá por todos, só não permaneceu trabalhando com Vossa Excelência porque, de fato, ela já tinha na cabeça a política. Então, Deus agradece. E eu agradeço profundamente em nome da minha família, em nome da Carla, esse gesto de Vossa Excelência, que para nós passou a ser um amigo, pela gratidão, pelo carinho, pela acolhida que fez da nossa querida filha, no meu caso, de Eliana. Então, que Deus lhe proteja, que dê vida longa, e continue sábio, equilibrado como é. Obrigado também pelas palavras que Vossa Excelência conferiu, se dirigindo ao Poder Legislativo. Um abraço grande para o senhor. Obrigado, deputado João Coser. Então, nesse momento, eu quero também registrar aqui o que já fiz no começo, dessa figura que se destaca no judiciário brasileiro, que é o desembargador Samuel Meira Brasil, professor de Direito, já funciona como professor lá na universidade na Alemanha, numa renomada academia, de um renomado professor e servidor do judiciário. Isso nos orgulha muito, por saber que um desembargador do Espírito Santo leva o seu conhecimento para o mundo
e por isso que você recebeu hoje essa justa homenagem. Então, Samuel, não seria diferente, aliás, seria um equívoco se nós não o homenageássemos diante de tudo isso que você fez à frente do tribunal, as respostas que você deu àqueles que buscaram a justiça, mas a celeridade para que pudesse transformar um tribunal mais ágil, célere, um tribunal que é reconhecido hoje, por exemplo, pelo CNJ, o que há pouco tempo atrás não era. Então esse destaque é importante que nós possamos fazer para que o cidadão que está assistindo a TV Assembleia, ou que está conectado na nossa rede social, e aqueles que aqui se fazem presente, saibam do seu legado que você vai deixar, naturalmente, sucedido pela desembargadora Janete, a primeira mulher a presidir aquela corte, mas já vai pegar uma estrutura que ela vai dar seguimento, e todos nós acreditamos nisso, ao ponto dela ser eleita com uma votação muito grande naquele colegiado, mas a base, naturalmente, você deu passos enormes para fazer essa entrega importante para ela. Então, queria te agradecer por estar conosco e nos permitir lhe homenagear, que no meu caso eu entendo que é fazer uma justa homenagem. Parabéns, desembargador Samuel. Está reaberta a sessão. Peço aos colegas deputados que chegaram logo após registrar sua presença. Aliás, já temos 27 deputados presentes. Nós vamos reiniciar a sessão. Primeira fase do expediente, para simples despacho, os itens 1 e 2 são ofício justificativo de ausência, justificado da ausência da Secretaria. 3 e 4, mensagens diversas do governador, ciente à Comissão de Justiça. 5 e 7, mensagens de resposta de requerimento de informação, o espaço para esses itens é ao deputado autor do requerimento de informação por cópia eletrônica. Do 8 ao 20, projeto de parlamentares para os fins que especificam, despacho para os itens 8, 12 e 14, após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, a comissão designada pela presidência, despacho do item 9, 13, 15 e 20, a comissão de justiça, na forma do artigo 276 do regimento interno, despacho para o item 11º, devolva-se ao autor, o 10º, junte-se ao projeto de lei 843/25. Do 21 ao 22, pareceres das comissões permanentes. Despachos para esses itens, conforme o caso, são inclusão do dia para cumprimento do prazo recursal ou tramites na forma regimental. 23, que é a segunda fase do expediente, sujeita a deliberação, requerimento de urgente de minha autoria, de número 352, ao projeto de lei 870, também de minha autoria, que denomina Prefeito Lino Garcia, rodovia S379, no trecho que compreende ao município do Iuna, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 5 votos, contrários manifestem. Aprovado. Do item 24 ao 25, requerimento de transposição de prazo de funcionamento de comissões temporárias para a próxima sessão. Casagrande. Casagrande.
Em discussão, os requerimentos, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Requerimento 242-25 da mesa diretora de entrega de homenagem realizado no dia 16. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Do item 27 ao 36, indicações das senhoras e senhores deputados que nesse momento colocarei para ser discutido em conjunto em plenário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel General Wellington. Presidente, nós agradecemos aí a aprovação das nossas indicações contidas no item 34, diz respeito à instalação de um totem de segurança na parte interna do SEASA do Estado do Espírito Santo. Uma ação muito importante do governo, porque hoje nós temos, em média, a circulação de aproximadamente 7.500 pessoas por dia, todos representando os 78 municípios capixabas, além de 98 empresas e mais de 2.000 pessoas que trabalham na Pedra Alta e na Pedra Baixa, fazendo seu comércio no grande SEASA. Então essa ação é uma ação importantíssima para identificar veículos e pessoas que possam estar ali com a finalidade de cometer crime. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vamos passar agora, eu estou invertendo a fase das comunicações, passando imediatamente para a fase da ordem do dia. Queria pedir aos colegas deputados, deputado Mazinho, deputado Dari, deputado Calegari, deputado Alcântara, deputado Vandinho, que é o líder do governo, deputado Wellington, que é o líder do outro bloco, para que nós pudéssemos aqui ser mais céleres nos vetos. Nós temos 4 vetos na pauta e temos a quinta matéria, que é uma matéria, a última que o desembargador Samuel Meira Brasil encaminhou para esta casa, e a gente podia dar uma resposta para ele votando nessa data de hoje, essa matéria importante que é a reorganização administrativa do Tribunal de Justiça. Discussão única nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual de veto total aposto ao projeto de lei 245/23 de autoria do deputado Vandinho Leite, que declara o evento Jesus Vida Verão patrimônio cultural. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça, deputado... Cadê o deputado Dari? Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, tem uma mensagem que está vindo para casa sobre essa questão dos patrimônios culturais de natureza imaterial do Estado, para que uma matéria como essa possa ser, a partir do ano que vem, que ela possa ser sancionada. Então, nesse momento, dizer aos colegas que a ideia é de manter o veto, mas no ano que vem eu reapresento, senhor presidente. E com a palavra o deputado Dari Pagung. Obrigado, deputado presidente Marcelo Santos. Recebo a mensagem do veto total oposto ao projeto de lei 245 de 2023, de autoria do deputado Vandinho Leite, que declara o evento Jesus Vida Verão patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Espírito Santo, e o nosso parecer é pela manutenção do veto total ao projeto de lei. Coloco o nosso parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto o deputado Fábio Duarte. Com relator, o deputado João Coser. Com relator, o deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, o deputado Capitão Assunção. Capitão Assunção, como vota? Contrário, o relator, o deputado Lucas Polese. Contrário, o deputado Alain Ferreira. Com relator, aprovado o... Quantos votos? Aprovado pela manutenção do voto com 4 votos favoráveis e 2 contrários. Devolvo à mesa diretora. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por maioria a manutenção do veto. Coloco o veto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por ser veto, a votação é nominal. Estou abrindo o painel para registro dos votos. Vamos registrar os votos. Deputado Chambinho, deputado Alain Ferreira, deputado Bispo Alves, deputado Coronel Wellington, deputado Danilo Baense, deputado Dene Januário, engenheiro José Esmeraldo, Gandini, Hudson Leal, Irine Lopes, Janete Sá,
Pablo Muribeca. Janete. Deputado Gandini, deputado Urso Leal, deputada Irine Lopes, deputada Janete de Sá. É fake news. Luciano, por favor, assessoria, a ministra. Vou encerrar o processo de votação. (25 votos, 1 abstenção, 19 sim, 5 não, e faço o resultado, fica mantido o veto. Deputada Irine Lopes, para justificar. Comunique-se ao governador. Vou acelerar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu vim mais fazer um alerta aos colegas, porque eu já falei isso aqui nesse plenário mais de uma vez. Como eu sou presidente da comissão de Cultura, eu já expliquei aqui que, ao fazer o projeto, a redação correta é relevante interesse cultural. É dessa forma e não patrimônio material ou imaterial, porque são coisas diferentes. Então, se os colegas quiserem que os seus projetos sejam aprovados, a redação precisa passar a ser essa: relevante interesse cultural. Ok. Segundo item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual de veto total, projeto 842, deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material afeto carro de boi no município de Calçado. Convoco a Comissão de Justiça, o vice-presidente, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, recebo o item 2 da pauta, discussão única, regime de urgência de veto total, aposta ao projeto 842-2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do carro de boi de São José do Calçado. Eu estou avocando para a relatoria e dando parecer pela manutenção do veto. Já até conversei com o deputado Coronel Wellington, que está tramitando o projeto de lei 805/2025, exatamente para resolver essa questão de concessão de título de patrimônio cultural e material, e para que não seja vetado tem que colocar de relevante interesse cultural, não declarando de patrimônio imaterial. Então, o coronel vai representar agora em janeiro, com as alterações necessárias. Então, coloca a matéria em discussão, não tendo que discutir a matéria, em votação na Comissão de Justiça. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Dari, presidente. Deputado Dari. Deputado Dari com o relator. Deputado Alain. Com o relator. Deputado Polese. Deputado Polese. Contra. Deputado Capitão. Contrário também. Deputado João Coser. Com o relator. 4 votos sim. 5 votos sim, 2 não. Aprovado. Devolvo ao presidente. Aprovado na Comissão de Justiça por maioria. Convoco o parecer da mesma para ser discutida em plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, por se tratar de veto, a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Presidente, obrigado. Eu gostaria de fazer um encaminhamento. Eu entendi a argumentação do deputado Mazinho dos Anjos, eu acho pertinente. Ano que vem nós vamos representá-lo. Né? Aqueles que entenderem que isso é suficiente, que vai regularizar, vai regulamentar, nós gostaríamos de contar com apoio. Eu vou votar não. Aí você quer fazer o quê? Por conta de ser um veto a um projeto nosso. Mas eu entendo perfeitamente a argumentação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que nós reapresentemos ele no início do ano vindouro. Ok. Estou aguardando aos respectivos votos. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Chambinho. Deputado Alain Ferreira.
deputado Calegari, deputado Coronel Wellington, deputado Dari Pagung. Registro dos votos. Deputado Bruno Rezende. Deputado Engenheiro, votou agora. Deputada Irine Lopes desceu para votar. Só aguardando os votos para que nós possamos finalizar. Aí, ficou melhor. Bonito, até ficou aí. Bacana, personalizado aí. Vou encerrar a votação. 25 votos, uma abstenção, 6 não, 18 sim. Faço o resultado, fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Terceiro item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66 da Constituição Estadual de veto total ao projeto de lei do ex-deputado Lucas Escaramuça. Convoco a Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, vice-presidente. Presidente, item 3 da pauta, discussão única nos termos do veto total aposto ao projeto de lei 680/2024, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça, que acrescenta item anexo único da lei 10.976, declarando de utilidade pública Sol Maior Brasil, localizado no município de Linhares. Eu estou avocando para a relatoria, presidente, e o veto foi total porque a documentação da referida associação está divergente nos autos e não foi observada durante a tramitação na casa. As declarações acostadas nos autos possuem conteúdo diverso dos previstos que a lei exige. Então foi por esse critério, um dos critérios que foi vetado o projeto, e também não foi possível identificar se as entidades cobram ou não dos seus associados. Isso é fundamental também para a concessão de utilidade pública, se tem mensalidade de associado. Então, verifica-se também a necessidade de juntar declarações pedidas por profissional contábil, comprovando a não realização de cobrança superior a um salário mínimo dos associados. Então, a documentação realmente não consta nos autos. Isso foi verificado aqui na manutenção do veto. Estou dando parecer pela manutenção do veto. Algum deputado ou deputada gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloca em votação na Comissão de Justiça. Deputado Dari. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, deputado Capitão São. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, 7 votos sim ou não, devolvo ao presidente pela manutenção do veto, presidente. Aprovado então na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, por maioria, coloca então para ser discutido o parecer da mesma em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Por ser veto, a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Finalizado então o processo de votação, 24 votos, uma abstenção, 0 não, 23 sim, faço o resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Estou consignando o voto do deputado Adilson Espíndola, mas não cabendo mais no painel. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total aposto ao projeto de lei do deputado Dari Pagung, que institui o Dia da Emancipação Política do município de Baixo Guandu a ser celebrado anualmente no dia 10 de abril, incluído no calendário oficial. Estão vetando até celebração do município de Baixo Guandu. Não, mas já foi organizado. Convoco a Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, item 4 da pauta, discussão única do veto total aposto ao projeto de lei 119/2025, de autoria do deputado Dari Pagung,
que institui o Dia de Emancipação Política do município de Baixo Guandu. Esse projeto já foi readequado pelo autor, inclusive já foi sancionado pelo governador o projeto novo. Então, esse projeto, devido ao veto, não teria nenhum problema. Então, estou avocando para a relatoria, dando parecer pela manutenção do veto, tendo em vista que o projeto já foi adequado, já foi aprovado por essa casa, já foi inclusive sancionado pelo governador, o projeto com o ajuste que era necessário. Então, já está incluído no calendário do Estado o Dia da Emancipação Política do município de Baixo Guandu. Então, coloco em discussão, não tendo que discutir a matéria, em votação, o deputado Ari Pagung. Com o relator, deputado João. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Polese. Deputado Polese, com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente, aprovado, parecer pela manutenção do veto, devolvo ao presidente. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por maioria. Coloco o parecer da mesa para ser discutido em plenário. Ouço o autor do projeto, deputado e líder da região metropolitana do Guandu, Ari Pagung. Obrigado, presidente. Para se manifestar. O nosso relator já explicou, mas eu gostaria que nós protocolamos um outro projeto de lei, a Assembleia Legislativa votou, nós readequamos e o governo já sancionou, transformando na Lei 10.383/2025. Então não há porquê nós derrubarmos um veto hoje do governador, sendo que ele já sancionou o projeto anterior. Então queria aqui agradecer o governo por ter sancionado, reconhecendo Baixo Guandu a capital estadual simbólica no dia 10 de abril, que é a emancipação política do município. Ok. Precisa agora a abertura do painel para registro dos votos. Como é que Mazinho foi? O autor da lei encaminha pela manutenção do veto, tendo em vista uma lei já específica que... Branca de Neve, por favor, votar. Deputado Alexandre Sambinho, Alain Ferreira, Camila Valadão, Irine Lopes, Janete de Sá, Raquel Lessa e Vandinho Leite, para votar, para nós possamos encerrar a votação. Vamos. Finalizado então o processo de votação, 25 votos, uma abstenção, 24 sim, 0 não, em face do resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Quinto item da pauta, discussão única, regime de urgência do projeto, nos termos do artigo 277 do Regimento Interno, projeto de lei complementar 3125, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça, que visa alterar dispositivo na lei complementar 566, que visa a reestruturação e modernização da estrutura organizacional e administrativa do Tribunal de Justiça. Convoco a Comissão de Justiça e Finanças, em caráter reunido, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, recebo o item 5 da pauta. É o projeto de lei complementar 31/2025, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 566/2010, dispondo sobre a estrutura organizacional administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. E aqui eu gostaria de deixar apenas algumas observações sobre o projeto, importante, até alguns colegas deputados perguntaram. A competência exclusiva do Tribunal de Justiça para esse tipo de projeto, então ele é constitucional, e no mérito do projeto ele busca a desburocratização. Atualmente a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ela é engessada, exigindo processo legislativo para meras adequações no seu organograma. A proposta ela vai modernizar a gestão do tribunal, alinhando a nova diretriz do CNJ para uma administração judiciária mais célere e eficiente. E aqui é fundamental, presidente, destacar
uma segurança jurídica importante contida no texto do projeto de lei, que a alteração ela incide sobre a Lei Complementar 566 de 2010, no que rege a estrutura do Tribunal de Justiça, ou seja, segundo grau. Portanto, a medida dessa lei, deputada Camila, não afeta a organização das comarcas, principalmente de interior de primeira instância, regidas pelo Código Organizacional do Judiciário, a Lei Complementar 234. Então, isso garante que qualquer alteração na estrutura dos fóruns e varas do interior do Estado vai continuar dependendo de debate dessa Casa de Leis, preservando aí a segurança jurídica das comarcas. Então, essa determinação do CNJ, ela, embora mencione a Lei Complementar 234, o presente projeto está cumprindo a diretiva da Casa em relação ao segundo grau. Então, estou dando parecer pela constitucionalidade e também pela aprovação da matéria e coloco a matéria em discussão. Não tendo quem querer discutir a matéria, coloco em votação, Comissão de Justiça, deputado Dari Pagung, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Com o relator, aprovado na CCJ, Comissão de Finanças, deputado Denil Silva. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense. Delegado Danilo Baense como vota. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, 9 votos sim, não, também aprovado na Comissão de Finanças. Devolvo a matéria pela constitucionalidade e aprovação, presidente. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças. Colocarei o parecer da mesma, que foi aprovado por maioria, no plenário para ser discutido. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Se tratar de projeto de lei complementar, a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Casagrande, quando fizer aqui... Deputado Adilson Espíndola Alcântara Filho, Adilson acabou de votar. Deputado Calegari. Deputado Dari Alves Pagung Santos. Deputado Janete de Sá. Deputado Lucas Polese M. Deputado Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli Polese. Finalizado então o processo de votação. Polese do Tribunal de Justiça. (25 votos, 1 abstenção, 0 não, 24 sim. Em face do resultado, fica aprovado o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça à Secretaria para a extração dos autógrafos. Ouço a deputada e ministra Irine Lopes. Senhor presidente, hoje mesmo tivemos a oportunidade aqui de homenagear Dr. Samuel e inicialmente poderia ter alguma dúvida sobre o projeto, mas o projeto ele é uma exigência, em primeiro lugar, do CNJ. Segundo lugar, ele dá ao presidente um nível de autonomia importante, administrativo, sem mexer nos recursos, sem criar novos cargos, que teria que, obviamente, passar pela Assembleia Legislativa. E eu aproveito aqui, presidente, a oportunidade para falar duas coisas muito rapidamente. Parabenizar as mulheres que organizaram ontem o ato contra os feminicídios, que crescem e assustam o Brasil inteiro.
Então foi uma tarde onde famílias, mulheres, homens que são contra a violência estiveram presentes. Foi um ato de muita potência. Parabéns a quem organizou e participou. E quero dizer que eu estou aqui com o laço branco. O laço branco é uma lei minha, como deputada federal, que marca o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, aqui no Estado, nós temos um fórum só de homens que trabalham e no dia trabalham essa... aquela ali não se contentou com o laço, ela veio de roupa branca inteira. Então, assim, o laço branco é fundamental para criar uma nova consciência, a consciência de respeito e às mulheres, e nós queremos ficar vivas, nós não queremos viver com medo, nós temos o direito de viver com dignidade, nós queremos dar um basta à violência contra as mulheres. Parabéns, deputada e ministra Irine Lopes. Pedi aos colegas deputados o empenho. Nós temos apenas mais 3 matérias aqui para que nós possamos deliberar. São matérias de votação simples, porque os demais projetos, eles são de discussão especial. Votação da redação final, projeto de lei 684, deputado Bruno Rezende. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. A Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Votação da redação final, projeto de lei 111-24, deputada e ministra Irine Lopes. Em votação, redação final. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. A Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 662, de minha autoria, que declara utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do Bem-Estar Animal Amigos de Patos. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer ao projeto que tem tramitação terminativa. Deputado Mazinho dos Anjos. Item número 8. Presidente, item 8 da pauta, discussão única de urgência, projeto de lei 662/2025, de autoria do deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao anexo único da lei 10.976 de 2019, declarando de utilidade pública a Associação de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal Amigos de Patas. Estou avocando para a relatoria na comissão de Justiça, presidente, e dando parecer pela constitucionalidade da matéria e também pela sua aprovação. Coloco em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, como voto do deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, 7 votos sim ou não, aprovado. Devolvo a matéria ao presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu consulto o plenário se algum deputado pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Item 9. Discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, parágrafo 2º, a 5º do Regimento Interno do projeto de lei 696/2025, de autoria do deputado Irine Lopes, que acrescenta item ao anexo único da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, incluindo o Dia Estadual do Rock Capixaba Alexandre Lima, publicado no edital do dia 9/10/2025, pareceres 662/2025, 434/2025, gerado pelo sistema ALIS Digital da Comissão de Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Não havendo recurso, a Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Do item 10 ao 13, tratam-se de projetos sem discussão especial em terceira sessão, e despacho para esses itens em discussão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões designadas pelo presidente da ALIS. Do item 10 ao 13, trata-se de projeto em discussão especial em terceira sessão, despacho para isso em discussão, não havendo oradores inscritos, matérias seguem para as comissões relacionadas ao presidente da área. Do item 14 ao 17, trata de projetos em discussão especial em segunda sessão. O despacho para esses itens em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Do item 18 ao 41, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Calegari.
Obrigado, irmão. Uma boa tarde aos senhores deputados e deputadas desta casa, aos servidores sem os quais nosso trabalho seria impossível, a todos aqueles que nos assistem nas galerias, bem como aqueles que nos assistem pela TV Alice. Bom, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, para quem puder ver, é uma camisa da anistia, em defesa da anistia já em nosso país. E por que já? Tem gente que está pensando na anistia como ferramenta eleitoral para apreender os votos da direita. Mas eu digo para vocês que a anistia, deputado Danilo Baense, não pode ser um tema para 2027, quando tomará posse o novo Congresso. A anistia é um tema agora, imediato, urgente. Porque é agora que nós temos mães de família presas pela sanha autoritária de Alexandre de Moraes, um impiedoso e implacável inquisidor. É difícil chamá-lo de juiz, é difícil reconhecê-lo como um ministro do Supremo, quando sua ação é de um inquisidor, pior que Torquemada em seus momentos mais ferozes, que pega pessoas, mulheres, pelo crime de estarem no local errado, na hora errada em que estava ocorrendo um ato de vandalismo e as mantém presas, pessoas com a saúde debilitada, pessoas que não veem seus filhos, que não convivem com suas crianças há anos, e tudo isso aqui, debaixo dos nossos olhos, que Jair Messias Bolsonaro se encontra preso sem sequer ter acusação formal no processo pelo qual ele está preso. Que fique claro. Se encontra inelegível por ter se encontrado com embaixadores de outras nações, acusado de envolvimento num golpe, sem arma, sem exército, com tias do Zap. Então, a defesa da anistia não pode ser uma pauta eleitoral, ela tem que ser uma pauta para agora. Para agora, temos que voltar às ruas. E digo mais, o torturador Alexandre de Moraes, aquele que está lá usando o STF para prender, para calar vozes, tem que deixar o cargo que ocupa. É fora Moraes mesmo. O que o Senado brasileiro tem feito e a Câmara dos Deputados tem feito nos últimos tempos, se acovardando diante da sanha autoritária do STF, é vergonhoso. Por isso que eu acolho muito bem, deputado Danilo, a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Por quê? Porque ela obriga aos políticos do Centrão, lá no Congresso, que se dizem muitas vezes de direita quando convém, quando é para captar votos no interior e no eleitorado da direita, que usam o nome do Bolsonaro, mas obriga eles agora a colocarem novamente na agenda política a votação da anistia, porque esse país não terá paz, não terá sossego, não terá harmonia e concórdia, enquanto as centenas de presos políticos que estão lá enfiadas nos calabouços da Papuda não forem libertados. E enquanto Jair Messias Bolsonaro não estiver em liberdade, com os direitos políticos dele restaurados e concorrendo à presidência da República. Deus abençoe esse nosso querido e sofrido Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Boa tarde, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Venho à tribuna hoje para parabenizar a gestão do prefeito Zé Luiz Mendes de Ecoporanga,
Estive lá no final de semana, onde nós demos ordem de serviço para a pavimentação de 2 quilômetros ali do centro de Ecoporanga, sentido Pratas dos Baianos, até a Associação dos Funcionários Públicos. Uma obra muito sonhada pela população de Ecoporanga, que vai dar dignidade para quem ali transita de carro, a pé, de bicicleta, naquela região, nesses 2 quilômetros. Foi dada a ordem de serviço no sábado, pelo DR, obra onde o nosso governador Renato Casagrande prometeu, tem 4 meses, em menos de 4 meses já está dando a ordem de serviço para iniciar as obras que se iniciaram no dia de hoje, lá em Ecoporanga. E sábado foi um dia especial em Ecoporanga, deputado Fábio, porque foi inaugurada a praça central da cidade, Praça João Corsino de Freitas, uma praça que, quando o prefeito Zé Luiz assumiu, só estava no tapume. O projeto teve que ser refeito e Zé Luiz, em menos de um ano, concluiu as obras e inaugurou a praça, que ficou linda. Essa praça que é no coração da cidade, onde as famílias se encontram, onde as pessoas têm momentos de lazer, onde os empreendedores vão poder vender seus produtos, onde o comércio do entorno é muito pujante e vai fortalecer ainda mais o comércio. Então gostaria de parabenizar a cidade de Ecoporanga por receber do prefeito, parceria com o governo, essa nova praça, que com certeza vai ser uma referência para a cidade de Ecoporanga. E dizer que hoje é um dia de muita alegria e felicidade, porque daqui a pouco, às 15 horas, às 17 horas, 5 horas da tarde, deputada Janete, no Palácio Anchieta, vai ser dada a ordem vai ser divulgados os editais para licitação de obras importantíssimas, principalmente ali na região noroeste. Uma delas, a tão sonhada requalificação do asfalto da S-164, que liga a cidade de Mantenópolis à cidade de Alto Rio Novo. Essa estrada está muito ruim, com muitos buracos, e essa Casa de Leis aprovou um recurso do Banco do Nordeste para poder requalificar toda essa estrada, e o edital vai ser publicado hoje para que seja feita a licitação, contratada a empresa e iniciada essa obra tão importante. E também será lançado o edital da obra de requalificação do asfalto da S-220, que vai ligar ali de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, até o município de Vila Pavão. Essa obra também muito esperada, uma estrada que está cheia de buraco, né? Os carros, quando passam, muitos têm problema de furar pneu, atrapalhando a mobilidade entre as duas cidades. E esse edital também vai ser publicado hoje. Essa obra é tão importante, tanto para a comunidade de Barra de São Francisco, como para de Vila Pavão e todos os municípios do entorno que ali transitam. Outro edital importante também é de São Domingos a São Gabriel da Palha e de São Domingos, Águia Branca e Guararema, em Nova Venécia. Também obra de recuperação da rodovia. Então a gente está aqui nesse dia de hoje para agradecer ao governo do estado por estar fazendo esses investimentos tão importantes, mas esses investimentos só foram possíveis porque essa Casa de Leis aprovou esse recurso do Banco do Nordeste para fazer essas obras. Então, presidente, a partir do lançamento do edital vai ser feitas as licitações e em breve, no início do ano que vem, se Deus quiser, teremos início dessas obras tão importantes para a região. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Deputado Alcântara Filho, com a palavra por até 5 minutos. Obrigado, presidente, nobres deputados, servidores desta casa, público que nos assiste.
Primeiro eu quero deixar mais uma vez claro, e aqui agora falando da tribuna, que o Flávio Bolsonaro não era o meu preferido, mas se Bolsonaro falou, está decidido, e Flávio Bolsonaro é o único caminho que nós temos para tirar essa quadrilha do poder e resgatar o Brasil novamente. E segundo a pesquisa que foi publicada hoje, após o anúncio do presidente Bolsonaro, Flávio já empata tecnicamente com o descondenado Lula. Não era o meu preferido, mas se o nosso líder, capitão Bolsonaro, decidiu, está decidido, e nós vamos com Flávio resgatar o nosso país e trazer ordem e progresso. Presidente, eu iria fazer uma fala aqui em relação a algo que tem acontecido em Aracruz. Eu não sei se eu falo agora ou se eu dou a oportunidade. Na verdade, eu vou dar a oportunidade, eu quero falar com o governador do estado. Eu estou dando a oportunidade ao governador do estado para reparar uma covardia que ele fez com crianças e a comunidade católica de Aracruz. Governador Casagrande, se até amanhã, nesse horário, não tiver reparado a covardia que você fez com as crianças e os católicos de Aracruz, as famílias aracruzenses, eu subirei na tribuna para falar e te dar nome daquilo que você merece. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Esse não declina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde, uma abençoada semana. Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, dizer que hoje é um dia especial, a data de 8 de dezembro, quando comemoramos o Dia do Cronista Esportivo. Quero aqui saudar cada um colega que abraçou e faz parte dessa profissão, uma profissão relevante, seja no rádio, jornal, televisão. Seu trabalho é um meio de fortalecer a comunicação esportiva, e essa imprensa tem que ser forte para que nós possamos cada vez mais incentivar o esporte no estado do Espírito Santo, que realmente é uma referência de uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável a todo brasileiro. Ressalto aqui a importância e a expectativa que nós estamos do governo encaminhar para a Assembleia Legislativa a reforma administrativa da Polícia Militar, que venha de encontro a todos os anseios institucionais. Nós promovemos justiça no ambiente policial, para que de soldado a coronel nós tenhamos oportunidades, valorização, e que nós possamos mudar o quadro atual que existe, de que turmas de 2014 ou outras turmas anteriores, elas possam receber a justa homenagem de serem promovidos. Existem soldados de 12 anos de formados que ainda não foram promovidos. Isso é uma grande injustiça que acontece no âmbito da Polícia Militar, em que essa valorização ela é necessária para motivar esses policiais que têm desempenhado um papel fundamental no exercício de suas funções, diminuindo todos os índices de violência e criminalidade no estado do Espírito Santo. Nós agradecemos imensamente ao governo do estado por ter ido no município de Una, sexta-feira passada, fazer o lançamento do edital de convocação para a empresa que vai realizar a tão sonhada obra de pavimentação da rodovia ES 379, de ligação entre os municípios de Una e Muniz Freire. Desde o início do nosso mandato, nós temos pontuado, falado aqui nessa tribuna da importância dessa obra para a região do Caparaó Capixaba.
sei que é resultado, não apenas dessa nossa fala, mas de inúmeros outros servidores políticos e sociedade civil organizada da região, para que esse momento chegasse nesse estágio de contratação da obra. Então, parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo, que teve a sensibilidade, obviamente, de uma decisão favorável, porque tem que ser vontade política, e foi vontade política do governador, nesse momento, fazer a edição desse importante fato, para que nós tenhamos verdadeiramente dignidade na região do Caparaó Capixaba, que vai ter acesso agora à Cachoeira do Itapemirim, favorecendo o turismo em toda a região, em todo o estado do Espírito Santo. Nós estivemos também, senhor presidente, eu penso aí, data vênia, o senhor acrescentar o tempo, que nós estivemos pessoalmente no SEASA, em Cariacica, e podemos observar de perto toda a logística, a movimentação financeira, econômica, o desenvolvimento que é realizado naquele local. Um local em que as pessoas vivem alegres, fazendo seus comércios de diversos produtos e serviços, milhares de produtos e serviços, sendo um local em que pessoas de todo o Brasil vão para lá levar seus produtos, pessoas de todo o Brasil também buscam os materiais, os hortifruti granjeiros e toda a produção do capixaba para todo o Brasil, e por isso nós destacamos a importância daquele local, haja vista que a movimentação diária é de aproximadamente 7.500 pessoas diariamente. Em vésperas de feriados e finais de semana, chega a quase dobrar esse número. E por isso nós fizemos a indicação para que o governo possa instalar um totem de segurança na parte interna do SEASA, assim como também fazer a construção, porque o maior problema do SEASA hoje é a construção do espaço para estacionamento dos veículos. O local é um local adequado, centralizado. Eu não vejo nenhuma possibilidade para que o governo possa tirar o SEASA dali, haja vista que o local é um local de uma logística favorável para quem entra, para quem sai de todos os municípios capixabas, e se nós movimentarmos o SEASA dali, vai ficar um local incompatível de ir e vir e de realizar as suas transações. São aproximadamente 98 empresas que existem ali, mais de 3.000 pessoas vinculadas à agricultura do Estado do Espírito Santo que comercializam seus produtos, e fica aqui registrado o nosso pedido para que o governador ele envie esforço no sentido de projetar um estacionamento vertical para economizar espaço de estacionamento, poder ampliar ainda mais o espaço para comércio. Gostaria de solicitar ao Romeu, nosso querido diretor do DENIT do Estado do Espírito Santo, para que de forma urgente possa materializar a manutenção da BR-262. Tenho semanalmente transitado por essa rodovia federal, são muitos buracos, tem colocado em risco não só o patrimônio das pessoas, mas a integridade física e a vida das pessoas. Nós estamos aí, às vésperas de um Natal, de um Ano Novo, de uma movimentação turística muito grande, com a possibilidade de chuvas sempre incidindo sobre a região, e as rodovias federais BR-262 existente no Espírito Santo está em péssimas condições. Quem transita de a cada 10 quilômetros vê um veículo parado com pneus estourados, com a suspensão danificada, com a roda empenada, ou seja, quem arca com esses prejuízos? Quem vai exercer o turismo num local em que está sujeito de ter não só um prejuízo, mas um acidente em razão das péssimas condições de estrada. Fica aqui o nosso registro. E por final, senhor presidente, gostaria de colocar um vídeo relativo à Ponte da Macumba. Pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui conhecida como na região aqui na Ponte da Macumba, que liga o município de Viana a Domingos Martins. Eu, como pagador de imposto, eu sempre tive a curiosidade de saber o que estava sendo feito aqui de reforma na ponte. Passava todo dia, mas como a obra não tinha autorização para entrar. A obra terminou semana passada e hoje
recebi um vídeo de um colaborador nosso aqui, falando da situação que se encontra a cabeceira da ponte. Uma semana após eles pararem a obra da reforma, a ponte se encontra com essa danificação aqui, ó, onde, se continuar chovendo, vai descer a cabeceira da ponte, interditando o asfalto. E outra curiosidade era o que tinha sido feito aqui na ponte da Macumba, de reforma. E nós viemos aqui como pagador de imposto e curioso para ver se realmente onde foi gasto 106 milhões de reais nessa reforma. E, infelizmente, a nossa decepção já era esperada. Não vimos nada de concreto. Não dá nem para entender o que foi feito de reforma aqui nessa ponte. Isso a gente vai poder ter noção melhor. Próximo vídeo. Obra de 106 milhões de reais. Aqui tudo indica que só foi feito esse pilarzinho aqui, que eu não entendo nada de engenharia, né? Sou produtor de banana, mas sei muito bem o que é 106 milhões de reais. A gente tá vendo aí, ó, o que foi feito aqui, ó. Um rebocozinho ali, outrozinho aqui, uma pinturazinha por cima aí. Então, pessoal, onde é que foi gasto 106 milhões de reais nessa conta? Obrigado. Então fica aqui registrado, em nome da Sociedade Capixaba, esse vídeo que nós recebemos desse cidadão capixaba que paga seus impostos e questionou sobre o valor de 106 milhões de reais gasto nessa ponte, sendo que a intervenção deixou inclusive uma vazante d'água comprometendo o próprio leito da rodovia, e a execução foi apenas aqueles pilares ali. Dentro da nossa pouca experiência em termos de construção civil, eu acredito que a obra não foi concluída, só tem essa explicação, porque em razão até da responsabilidade e o respeito que nós temos que ter com o recurso público, eu gostaria que fosse encaminhado todo esse procedimento, esse vídeo, essa cópia de toda a nossa fala, nota taquigráfica, para o diretor do DENIT, Romeu, para que ele possa informar a essa Assembleia Legislativa, né, qual foi a intervenção, qual foi a empresa e o que foi pago até agora pela empresa para fazer a intervenção na famosa ponte da Macumba, que é ali sobre o rio Jucu, que dá acesso a Domingos Martins, Marechal Floriano e a região serrana do estado do Espírito Santo. Isso em razão do respeito que nós temos que ter com o recurso público, e até que seja ele federal, mas que são provenientes de imposto de renda, ou de imposto de renda também, mas de todos os impostos, insumos que o capixaba paga para o governo estadual, para o governo federal, para que realizem essas intervenções em rodovias federais e melhoramentos de qualidade de vida para o capixaba. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Hélio, parabéns aí pela sua fala. Eu também recebi, Coronel, esse vídeo dessa pessoa nos encaminhando, mas eu pedi para fazer um levantamento, porque eu não sei se realmente o contrato é naquela monta, porque o que foi gasto ali é infinitamente, eu acho que não chega nem, com certeza não chega nem a 10% do valor do contrato, acho que nem a 5% do valor do contrato, porque realmente se foi cento e tantos milhões, 106 milhões para engrossar um pouquinho os pilares da ponte, realmente é um absurdo, é lamentável e merece aí uma fiscalização do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi, não respondendo. Com a palavra o deputado Hudson Leal, não respondendo. Com a palavra o deputado Fábio Duarte. Vai com Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu gostaria de, nesse momento, também saudar o público que nos acompanha pela TV Alice e pelas nossas redes sociais. Hoje, senhor presidente, a minha cidade, a nossa cidade da Serra, completa 469 anos. E eu tenho muito orgulho de dizer que essa é a cidade onde eu vivo, onde criei minha família e onde compartilho sonhos com milhares de pessoas que fazem esse município acontecer todos os dias.
A Serra não se tornou a maior cidade do Espírito Santo por acaso. Esse crescimento tem a marca de um povo que acorda cedo, que trabalha, que luta e que acredita. Um povo que transforma o esforço em resultado e que faz a nossa cidade avançar com uma força impressionante. A Serra viveu muitas mudanças. De uma cidade simples e rural, virou referência em desenvolvimento, inovação e oportunidades. E nada disso aconteceu sozinho. Aconteceu porque cada pessoa que chegou aqui ou que já estava aqui colocou um pouco de si nessa história. Gente que veio em busca de um recomeço e encontrou acolhimento. Gente que nasceu e cresceu na Serra e acompanhou cada passo dessa evolução. Gente que cuida, que protege, que acredita e que nunca deixou de confiar no futuro dessa terra. Hoje, a Serra é indústria, comércio, cultura, natureza, é agro, mas, acima de tudo, é gente. Gente que se move, que cria, que faz a cidade acontecer. E é olhando para essa força do nosso povo que eu reafirmo o nosso compromisso e o nosso trabalho. Eu e a vereadora Andréia, minha esposa, e grande parceira nessa caminhada, seguimos firmes, trabalhando todos os dias para honrar a confiança que a população deposita em nós. A gente trabalha e você pode confiar. Parabéns, Serra, pelos seus 469 anos. E viva a cidade da Serra, a melhor cidade para se morar do estado do Espírito Santo. Parabéns, Serra, e muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. O deputado engenheiro José Esmeraldo declinou. Com a palavra o deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra o deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra o deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra a deputada Ari Pagungi. Não respondendo, com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra a deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra o deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra a deputada Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia, intérpretes de Libras, todas as pessoas também que acompanham aqui a nossa sessão pela TV Assembleia e pelas nossas plataformas. Eu subo a essa tribuna no dia de hoje para falar de dois temas. O primeiro é a entrega de um voto de congratulação do nosso mandato, a partir desta casa. Para nós é sempre uma alegria poder utilizar esse instrumento para homenagear pessoas que orgulham o Estado do Espírito Santo e que realizam um trabalho importante. No dia de hoje, a nossa homenagem é para Júlia Uliana, pelo lançamento do podcast ficcional Submersão RPG, que é uma obra em que a autora utiliza a linguagem do RPG de mesa para discutir de forma inovadora os impactos das mudanças climáticas sobre o Estado do Espírito Santo. Então, ambientando em um futuro distópico, em que o avanço do mar submerge parte do território capixaba, que aliás a gente espera que não aconteça, e por isso a importância de falarmos da emergência climática, o projeto articula ficção, ciência e cultura local, provocando reflexão sobre os desafios ambientais e sociais vividas no presente. Então eu quero aqui, a partir desse voto de congratulação, prestar toda a minha homenagem para a Júlia, que está ali na entrada do nosso plenário. Parabéns, Júlia, pelo trabalho e por trazer essa reflexão extremamente importante e necessária. O voto de congratulação é uma prerrogativa do mandato parlamentar. Cada deputado utiliza desse instrumento de uma forma e o nosso
nosso mandato utiliza para dar visibilidade e registrar também nessa casa trabalhos importantes como esse que você está desenvolvendo no estado do Espírito Santo e que tanto nos orgulha. Então, muito obrigado. Daqui a pouco eu estou indo aí pessoalmente fazer entrega em mãos. Obrigada. E quero ainda, senhoras e senhores, retomar um tema muito importante que eu já comecei abordando na semana passada e que ganhou ainda mais força diante dos atos da mobilização nacional que ocorreu no dia de ontem, domingo, em várias cidades do Brasil e também aqui na nossa capital, Vitória, no Espírito Santo, com o lema Mulheres Vivas e Mulheres Livres. Que tempos são esses onde nós mulheres ainda precisamos cobrar que queremos viver? A gente está falando de uma verdadeira epidemia de feminicídio no nosso país. Nas últimas 2 semanas, nós mulheres ficamos com um verdadeiro bolo no estômago, aquela coisa que nada desce, aquele engasgo na garganta, ao abrir todos os dias os jornais e as redes sociais e constatar notícias de mulheres que foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Uma mulher que teve a boca arrancada, uma mulher que teve as 2 pernas amputadas, uma outra mulher que foi enforcada, uma criança, um bebê que foi estuprado, ou seja, pelo simples fato de ser mulher, mortas por sermos mulheres, feridas por sermos mulheres, humilhadas por sermos mulheres. E ontem, no domingo, em pleno solzão, ao invés de se divertir como muitos têm que fazer, afinal de contas o descanso é necessário, nós precisamos ocupar as ruas para dizer que queremos ser vivas e queremos ser livres, queremos estar vivas e livres. E reivindicar a atenção do poder público no investimento em políticas públicas, cobrando delegacias especializadas de mulheres na Grande Vitória, mas principalmente no interior do estado, cobrando a regulamentação das plataformas digitais que precisam criar mecanismos para coibir o discurso do ódio, o discurso misógino contra as mulheres, e ainda cobrando a responsabilização daqueles que reproduzem nas redes e também em tribunas do parlamento e em vários outros espaços o ódio às mulheres, alimentando essa verdadeira máquina de matar mulheres no nosso país. Então, mais uma vez aqui, eu quero cobrar para esse país que infelizmente segue odiando mulheres e meninas. Prova disso é que uma mulher é morta, é assassinada por dia no nosso país. Isso é o ódio às mulheres. Então, mais uma vez, cobrando aqui mulheres vivas, mulheres livres. E essa não é uma causa exclusiva das mulheres. Os homens precisam ser aliados nessa luta, porque a gente só enfrenta esse quadro de epidemia de feminicídios em parceria, em diálogo e com o comprometimento dos homens. Enquanto os homens se calarem nessa luta, nós infelizmente continuaremos aqui subindo, lamentando a cada dia a perda de muitas mulheres. Então, deixo aqui o meu registro de mais uma vez cobrando mulheres vivas e mulheres livres. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra, deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra, deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete de Sá. Boa tarde, senhor presidente, deputado Danilo Baiense. Eu peço a Vossa Excelência, já que no início da sessão nós tivemos muitas atividades aqui que votamos, um minuto de silêncio para 2 grandes amigos que partiram, 2 colegas ferroviários. O primeiro deles, Osmário Simonassi,
um grande amigo, José Osmário Simonácio, o nome todo dele, amigo de longa data, trabalhou com a gente na Vale, uma amizade genuína, ele que trabalhava, né, na área de recursos humanos, na área da ferrovia, e também um minuto de silêncio por Marcos Antônio Rufino Gomes, que é outro colega da área da pelotização. Inclusive estive atendendo o Marcos Rufino, fazem mais ou menos 8 dias aqui na minha sala. Ele veio buscar cidadania italiana, saber de como funcionava, já que houve muitas mudanças, e eu pude atendê-lo, pude colocar ele com a pessoa adequada para poder, ele está sendo conduzido para esse desejo que ele tinha muito grande. Deputado, infelizmente, anteontem ele foi acometido por várias paradas cardíacas, teve um infarto fulminante e acabou vindo a óbito. Então, eu gostaria de render a minha homenagem a esses grandes colegas, pedindo a Deus que conforte suas famílias, que é o José Osmário Simonassi e Marcos Antônio Rufino Gomes. Ok, deputada Janete, estão atendendo o pedido de Vossa Excelência. Façamos agora 1 minuto de silêncio e posteriormente vai ser recolocado o tempo de Vossa Excelência para que possa fazer a fala. Então, atendendo o pedido da deputada Janete de Sá, façamos 1 minuto de silêncio para tantos solicitados presentes. Coloque posição de respeito. Muito obrigado a todos. Com a palavra, a deputada Janete Sá. Na mesma direção, eu também quero me solidarizar com as mulheres que tiveram que ir nas ruas, lutando pela vida, denunciando as maldades que têm sido cometidas contra as mulheres, as violências, o feminicídio, que tem sido cada vez mais crucial na vida das mulheres, tirando muitas mulheres do seu convívio familiar. Então fica aqui também a minha solidariedade a essas mulheres que estiveram nas ruas. Infelizmente, eu estava no município de Apiacá, numa demanda antiga, já agendada, e após um compromisso meu, num grande encontro que teve do meu partido, do PSB, tive que me deslocar 3 horas daqui e não pude participar, mas a nossa equipe esteve lá, a nossa solidariedade a essa luta, que é uma luta nossa pela vida das mulheres, que deve ser em abundância, e o nosso grito de que é preciso ter políticas mais consistentes e que a gente precisa se unir nessa cruzada para poder romper com o feminicídio que ainda tira a vida de muitas mulheres em nosso estado e em nosso país. Também aproveito essa tarde para estar falando de um grande momento que tivemos, que foi a Apiacá Fest, lá no município de Apiacá, onde a gente tem um trabalho muito grandioso, pôde levar este momento de entretenimento, de diversão e de lazer para o município de Apiacá, 3 dias de festividade, onde as pessoas puderam comercializar os seus produtos. Fica aqui a minha gratidão ao prefeito Márcio Queres, à Câmara de Vereadores, através de seu presidente Fabiano, e também a toda a municipalidade, a todo o secretariado e as pessoas daquele município querido, guerreiro, de gente boa e trabalhadora. Essa foi a razão para poder não estar aqui na marcha, mas estive lá fortalecendo esse trabalho bacana que Márcio Queres faz por Apiacá e anunciando, especialmente que eu fui lá com essa finalidade de anunciar o recapeamento asfáltico de 47 ruas que serão recapeadas no município de Apiacá, fruto de um esforço grande de nosso mandato. Desde a época do Fabrício, do Posto, nós tivemos essa batalha para recapear todo o município, essas 47 ruas que foram danificadas por conta das últimas enchentes. E conseguimos agora retomar esse pedido junto com o prefeito Márcio Queres, e graças a Deus está sendo dado hoje o início das obras do recapeamento asfáltico em Apiacá, no centro da cidade, região
de 47 ruas, tirando os buracos, a poeira e o mato da frente da casa das pessoas, trazendo saúde e dignidade para o povo de Apiacá. E por fim, quero falar, senhor presidente, sobre essas questões que acontecem, infelizmente, no ambiente virtual. A facilidade em digitar se tornou inversamente proporcional à dificuldade das pessoas realizarem. Digitam porque o papel, a tela, ela aceita quase que tudo. Então digitam com facilidade, mas realizar que é importante, a gente vê muito pouca coisa de quem usa o ambiente digital para atacar as pessoas. E vejam bem, alguns insistem em tentar deslegitimizar a atuação de uma mulher na política, buscando nos bastidores das redes sociais o palco que não conquistam nas urnas ou no trabalho. Suas opiniões superficiais de quem se esconde atrás de perfis falsos para tentar atingir quem está há 20 anos na frente de batalha, na linha de frente de trabalho, realmente nos causa espanto. Deixo claro que não serão as vozes de quem nada faz que desestabilizarão quem tudo tenta e busca construir. O meu foco, o meu legado são inegociáveis. Desde 2005, quando eu instituí o Código Estadual de Proteção aos Animais, Lei 8.060 de 2005, nesta casa, para o Espírito Santo, a defesa animal se tornou uma missão de vida. Estes não são apenas 20 anos de retórica, mas de uma realidade e de uma legislação concreta que a gente vem construindo nessa direção. Fico imaginando, se não tivesse o nosso mandato aqui nessa casa, o que seria das legislações que são produzidas e que têm avançado ultimamente na direção da causa animal. Desde de 2005, quando a gente instituiu este código, a gente vem trazendo outras legislações mais consistentes e nós acabamos evoluindo com muita luta, com muita perseverança e obstinação para a implantação do programa Pet Vida, que é fruto de uma lei de nossa autoria, a lei que essa casa aprovou, que o governo sancionou, de controle e bem-estar dos animais do Espírito Santo. Não adianta negar, não adianta querer esconder, a lei é de nossa autoria. Quem está com ciúme, está com inveja, que faça sua legislação em seus municípios, que faça em seus estados, mas a lei é de nossa autoria, ela inspirou o governo, também por um trabalho nosso, a criar o Pet Vida, que muito bem é tocado pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo secretário Felipe Rigoni, que é o secretário de Meio Ambiente. E a gente vem garantindo castração gratuita e dignidade aos animais das pessoas de baixa renda e que estão em situação de rua e que são também animais de pessoas que estão nas ONGs, nas associações, protetores independentes, porque eles resgatam os animais. Agora mesmo nós estamos com 12 lá em Cariacica, que estão sendo resgatados, e quem é que segura a onda? É a proteção animal, que acaba segurando lá em Cariacica. Felizmente, a prefeitura encaminhou para o Rancho Bela Vista, mas na maioria das vezes nós contamos com a proteção animal. Então ela precisa também ser contemplada com as castrações, para poder, na hora que forem fazer a adoção responsável, esse animal já esteja castrado, para poder ele ser mais palatável para quem vai adotar. E eu quero agradecer ao governador Casagrande, porque ele entendeu a necessidade deste programa e ele materializou a lei de nossa autoria com o Pet Vida, que está dando certo, para inveja de muitos, para quem torceu contra. O Pet Vida é uma realidade e nós vamos levá-lo em frente cada vez mais, com a adesão de mais municípios, para que esses animais sejam alcançados com a castração. Como presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e da CPI dos Maus Tratos, meu trabalho é converter denúncias em justiça, não em likes ou comentários. Articulamos, apuramos e ampliamos a rede de proteção animal em todo o estado do Espírito Santo. A verdade é que tentar desestruturar uma mulher com a nossa história e com o nosso currículo não vai dar certo. Nós não vamos dar voz aos imbecis.
Aos que querem nos descredibilizar, eu respondo com trabalho e com entregas por todo o Espírito Santo. É assim que a gente faz, não fica dando ouvido a quem nada faz, não trabalha e com inveja do trabalho do outro, fica tentando desestabilizar. Comigo não cola, nós continuamos trabalhando firmemente por todo o Espírito Santo, no combate às violências contra as mulheres, dando vez, voz e fazendo com que os animais sejam alcançados pela justiça, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a educação, fortalecendo a saúde, buscando segurança pública. É para isso que a gente veio. Se não for com esse objetivo, não tem por que estar na política. Política não é emprego, política é missão. E nós fazemos, nesses 6 mandatos, deputado Danilo, e o senhor é testemunha de nossos mandatos, eu sei que o do senhor também vai nessa direção, uma missão em favor da sociedade. Então, não adianta tentar, porque comigo não vai colar. O nosso nome é trabalho, o nosso sobrenome é entrega. E assim nós seguiremos, fazendo entregas em todas as direções do Espírito Santo, buscando cuidar de pessoas e proteger os animais. É para isso que a gente veio e essa é a resposta que a gente dá para o nosso eleitorado e em agradecimento a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui com saúde para poder enfrentar os desafios da política suja, da política nefasta, daqueles que nada fazem e querem tentar desestabilizar quem trabalha. Para mim, isso comigo não cola, nós seguimos em frente com a graça de Deus, porque Ele é quem comanda as nossas vidas. Muito obrigado, deputada Janete Sá, parabéns pela sua luta. Senhores deputados, deputadas, servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia. Deputada Janete, desde 2019, quando nós chegamos aqui, nós estamos lutando por melhorias na segurança pública do Estado do Espírito Santo. Muita coisa tem acontecido, o governador tem feito uma série de reformas e construções de unidades, inclusive através da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, pleiteamos junto ao governo recursos para a construção da delegacia de Aracruz e tivemos a oportunidade agora recentemente de estar ali na inauguração, a mais linda delegacia do Estado do Espírito Santo. Recentemente também fizemos ali uma audiência pública em Santa Maria de Jetibá para discutir os problemas da segurança daquela região, incluindo Santa Maria, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu. E naquela ocasião foi discutido muito com relação à construção de uma unidade da Polícia Civil ali em Santa Maria de Jetibá, tendo em vista que a delegacia está num local inadequado, numa ladeira, o imóvel é alugado em péssimas condições, o proprietário já pediu o imóvel e naquele dia da audiência pública eu tive ali a felicidade de receber uma visita que foi o deputado Messias Donato. Ele compareceu àquela audiência pública mesmo sem ter sido convidado. E fizemos uma solicitação, o deputado Messias Donato, que ele nos encaminhasse uma emenda parlamentar para auxiliar na construção da delegacia, cujo imóvel vai precisar ser desativado em breve, já que o proprietário solicitou a devolução do bem. E o deputado Messias Donato não pensou 2 vezes, de imediato ali, em frente às câmeras da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ele disponibilizou uma emenda de R$1 milhão para auxiliar na construção da nova unidade da delegacia de Santa Maria de Jetibá. Então eu quero aqui fazer o meu agradecimento ao deputado Messias Donato, que prontamente, mesmo não sendo do nosso partido, nós não sendo o partido dele, mas ele pensou na população, pensou na segurança pública, pensou na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e disponibilizou R$1 milhão para ser ali, obviamente, investido naquela obra da construção da delegacia de Santa Maria de Jetibá. Mas recebemos aí nesse final de semana também um vídeo que foi nos encaminhado lá por pessoas lá de Domingos Martins. Ali nós temos ali a foto da frente da delegacia. Volta um pouquinho, Fabiana, por favor. Ali à frente da delegacia de Domingos Martins, um município importante aqui nas montanhas capixabas. Nós temos ali no censo 2022 mais de 35 mil habitantes, mas olha a situação do interior da delegacia, situação precária, as coisas cheias de mofo. Anda mais um pouquinho com essa imagem, Fabiana, por gentileza, tem uns videozinhos aí que eu gostaria de ver os vídeos, né? A delegacia, olha só, a situação da delegacia, olha só, cheia d'água. Como ficam os inquéritos policiais, como os servidores trabalham no local desse, os computadores, o equipamento eletrônico, como fica. Olha só,
um servidor, obviamente, andando dentro da delegacia, ou é algum visitante, filmando. Olha a situação da delegacia de Domingos Martins. Tem um outro vídeo, Fabiana? Se tiver um outro vídeo, por gentileza, você passa o outro vídeo se tiver. Olha só a situação da delegacia de Domingos Martins. Aquele chão ali está cheio d'água. Olha só, infiltrações no teto, uma situação realmente lamentável. Então, mediante a isso, eu quero mais uma vez solicitar aí atenção. Olha essa situação, olha só. Olha a situação daquele chão ali dentro do cartório da delegacia. Eu quero solicitar uma atenção especial do delegado-geral da Polícia Civil. Olha só, olha a água, os pingos caindo ali. Dr. José Darcy Arruda. Eu quero solicitar também uma atenção especial do secretário de Segurança, secretário Damasceno, delegado da Polícia Federal. E também quero solicitar uma atenção do governador do estado, Renato Casagrande. Dê uma atenção, governador, àquela delegacia de Domingos Martins que está vivendo situações difíceis no momento. Ó, quando chove, alaga tudo. Olha só, tudo cheio d'água. As pessoas ficam à mercê do atendimento porque, obviamente, os policiais não podem atender as pessoas dentro d'água. Ali, arriscado a ocorrer o curto-circuito ali, queimar tudo. Então, governador Renato Casagrande, dê uma atenção especial, por gentileza, encaminhando a equipe com urgência à delegacia de Domingos Martins, para que essa situação seja sanada e que a população daquela região imensa possa ter um atendimento digno e também trazendo dignidade para os servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer finalmente aqui a presença dos deputados que estiveram aqui em número de 25 nessa sessão ordinária da Assembleia Legislativa, agradecer aos servidores dessa casa, à imprensa, à TV Assembleia e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais a vida a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Convido as senhoras e senhores deputados para as próximas que serão solenes hoje às 19 horas, em comemoração ao Dia da Bíblia, conforme requerimento do deputado Coronel Wellington, e dia 9/12, às 9h10 horas, em comemoração ao Dia Estadual do Policial Penal, conforme requerimento da mesa diretora, ambos aprovados à unanimidade em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Deputado delegado Danilo Baiense acaba de encerrar a sessão plenária desta segunda-feira, dia 8 de dezembro. Os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que dá mais autonomia ao Poder Judiciário. A partir dessa matéria, o tribunal poderá fazer, por meio de resolução, alterações nos cargos de sua estrutura administrativa, sem a necessidade de elaborar projeto de lei neste sentido. E o presidente do tribunal esteve aqui no plenário, Samuel Meira Brasil Júnior, acabou sendo homenageado um pouco antes da aprovação desse projeto. A casa conferiu a ele a comenda Domingos Martins, no seu mais alto grau, a de grande cavalheiro. O presidente do tribunal agradeceu a homenagem. Em discurso aqui no plenário, destacou também a importância do poder legislativo para a sociedade capixaba nessa relação harmoniosa que mantém a autonomia entre os poderes, tanto o judiciário, o executivo e, no caso aqui, o legislativo. Continue acompanhando a programação da TV Alias. E eu lembro a você que tudo o que acontece na casa, você acompanha também no nosso portal na internet e também nas redes sociais.